ILACast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Estamos aqui com mais um ILACast, falando hoje sobre um tema relevante que volta sempre a essa mesa, que é a liberdade. Nós estamos aqui hoje com Lucas Richa, com o Zeller Bernardino e com o Bernardo Reale, que apresentaram os 2 livros do ciclo de formação, tanto as 6 lições, como o do John Locke foi o... Segundo tratado. Segundo tratado. Você vê que minha coisa está boa. Vou falar para vocês se apresentarem. Vai lá, Bernardo. Começa com você. Bom, pessoal, satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir. Sou o Bernardo Reale, associado trainee do Instituto. Pode falar. Eu sou o Zeller Bernardino, associado 2 do Instituto Líderes do Amanhã. Eu sou o Lucas Rich, associado 2 do Instituto Líderes do Amanhã também. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. E eu queria começar esse bate-papo aqui perguntando o seguinte: depois da apresentação de vocês, durante os estudos, vocês ficaram aí coisa de 2, 3 meses elaborando a apresentação, o que mudou na visão de vocês sobre o conceito de liberdade? Vou começar com você, Bernardo. Você que estudou essas lições, me fala como que você enxerga o conceito de liberdade antes e depois do livro. Tá. Pergunta complexa, né? Mas respondendo objetivamente de bate-pronto, eu acho que eu entendo liberdade como a capacidade de você agir, pensar e escolher de forma livre, né, naturalmente, sem coerção indevida, e inclusive assumindo as responsabilidades, as consequências dessas suas escolhas. Isso, inclusive, é algo que conversa com outro valor do Instituto, que é a responsabilidade individual, até porque, no final do dia, responsabilidade e liberdade andam de mãos dadas. Eu acho que o livro, as 6 lições, de forma geral, mudou na minha percepção, no meu entendimento de liberdade, foi entender a liberdade como algo muito mais econômico e prático, né? Liberdade não é só um direito abstrato, não é só uma promessa vazia. É um princípio que está muito ancorado em algo institucional, em alguns direitos institucionais e intrínsecos ao indivíduo, como propriedade privada, respeito aos contratos, livre mercado e por aí vai. Então, acho que esse entendimento mais prático e econômico da ideia de liberdade foi algo que o livro me ajudou a contribuir a desenvolver essa ideia, essa maturidade. Legal. Pelo visto, Zé, ele de fato aprendeu as 6 lições do Mises mesmo. Vocês que estavam no mesmo grupo, né? O Bernardo falou sobre inflação, se eu bem me recordo, lá na segunda-feira. Você falou sobre que parte específica do livro e como você vê também essa mudança do conceito aí. Eu falei especificamente sobre o tema de socialismo e eu falei parcialmente sobre o tema de intervencionismo que o Bernardo depois complementou. Conversa muito com a cidade de liberdade. Exato. E respondendo um pouco assim a sua pergunta inicial, eu acho que liberdade no final é autonomia. Tá? E o que mudou na minha concepção assim, de liberdade com a leitura do livro não foram exatamente a ideia principal de liberdade, que isso eu acho que eu já tinha muito claro, mas eu acho que é entender que os problemas que a liberdade enfrenta hoje são muito semelhantes aos que nós tínhamos no passado. Né? O livro As 6 Lições foi escrito há mais de 50, 60 anos atrás. E boa parte dos problemas que são relatados nos livros, tanto na parte de conceitos econômicos, de intervencionismo, no debate de ideias, a gente ainda tem que enfrentar hoje. Então acho que isso só mostra que, apesar de ser uma obra muito antiga, ela ainda se torna muito pertinente nos dias de hoje. E ainda mais o livro que vocês apresentaram, que é mais antigo ainda, do John Locke. Né? Então, aquela ideia, a frase que, enfim, já ficou um pouco repetitiva, mas que sempre cabe lembrar que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, é sempre importante e relevante a gente manter essas ideias e trazê-las à tona, porque vira e mexe conceitos do passado que a gente acha que às vezes estão enterrados, eles vêm à tona, como aconteceu nas obras que a gente leu. É surpreendente que, por vezes, parece que nós retroagimos algumas vezes no conceito de liberdade, né? Porque você está falando de uma obra que tem mais de 60 anos e que é muito atual. Ela chega a ser atual e, por vezes, a gente fala que a gente vê que estamos pecando, a sociedade como um todo está pecando em preservar determinados conceitos de liberdade que Mises já falava lá atrás
E não só o Mises. Nós estudamos o segundo tratado do Locke e a gente está falando de uma obra do século XVII. E que já falava, já alertava sobre como a liberdade ela é importante, como ela é importante para a sociedade e quanto ela é um bem, um direito que se você abre mão dela, você nunca mais vai recuperar daquela forma anterior. E como que você vê esses dois conceitos? O que mudou? Eu estive com você no livro, você falou sobre uma parte importante do livro, e nessa ideia do segundo tratado, o que mudou do seu conceito, da sua ideia de liberdade, antes do livro e depois do livro, Lucas? Acho que o livro traz uma análise muito interessante, Henrique, em relação a direitos naturais e, naturalmente, a função, né, do Estado. Né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar, porque eu acho que Locke tem uma obra que ele entende que os indivíduos eles nascem, né, de alguma forma livres e, ao mesmo tempo, todos querendo ser livres e conviver da melhor maneira possível. E, naturalmente, ele entende que isso nem sempre é uma realidade, né? Porque até com a ausência de Estado, quando um indivíduo tenta atingir a sua liberdade, temos um problema. Né? Então, o Locke convoca, né, naturalmente, estruturas acima disso para que as pessoas, os indivíduos, cedam poder a essa estrutura e essa estrutura garanta, né, para que a liberdade exista. Então, o ponto importante é a liberdade ela vai estar sempre ameaçada, independente de que momento, que estrutura você está por trás, ou se não há nenhuma estrutura defendendo você, só você mesmo como indivíduo. Né? E eu acho que como o Zeller trouxe a frase, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, ela é muito válida, porque ela vale desde o momento que o indivíduo, ninguém tem poder sobre ele além dele mesmo, até o momento que ele terceiriza, né, essa dinâmica de defender a sua liberdade para um terceiro, né, no caso que é o Estado. Né? Então esse é um ponto muito importante. O que a gente vê hoje, infelizmente, na minha visão, quando se trata de liberdade, é que a gente entende, né, pelo menos quando você faz a leitura de Locke, que os indivíduos terceirizam ao Estado algumas responsabilidades. E o que a gente vê hoje é que, com o crescimento exponencial e natural, né, de um Estado, que tem poderes teoricamente quase que ilimitados, a tendência é que eles comecem a achar que eles que estão terceirizando para a gente algumas coisas. Mas na teoria, né, quem dá esse poder ao Estado é o indivíduo, então a liberdade é do indivíduo e é função do Estado, caso ele exista, defender a própria liberdade. Né? Então eu acho que é nessa incongruência teórica e prática que a gente vive hoje que é de fato esse preço que eu paguei para ceder o direito de proteção de liberdade a um terceiro está valendo a pena? Né? Porque talvez alguns anos atrás, estava tudo bonitinho, tudo redondo, tudo funcionava bem, mas parece que estamos num ponto de inflexão no qual minha liberdade passa a ser cerceada, né, a partir desse terceiro que eu subcontratei lá atrás, por meio, né, do pacto, do contrato social que a gente firmou com o Estado. Então, acho que é nesse momento que a gente vive hoje, e é sempre um risco, né? Como você disse muito bem, abrir mão da liberdade provavelmente torna algumas 1000 vezes mais difícil você recuperá-la. Então, estar vigilante é algo que é muito importante, né, após a leitura do livro, é algo que fica muito aqui na nossa mente. Como que nós fazemos, de fato, a vigilância, né, do Estado no aspecto liberdade, quais estruturas e como que a gente pode, de fato, construir isso. E, naturalmente, como indivíduos, como associados, como empresários e, de fato, como cidadãos de determinado país, como que a gente consegue exercer essa vigilância sobre o Estado. O que eu acho interessante é que eu estou no meu 3º ano já no Líderes, né? E sempre que a gente se depara com algum livro do século XVIII, século XVII, até mesmo do início do século XIX, que falam sobre liberdade, todos eles trazem esse contexto de que, olha, eu abri mão do meu estado natural, trazendo o Locke aqui, e porque eu tinha de liberdade ali, em troca de proteção. Proteção ao meu direito de não ser, me proteger a minha liberdade. E, na verdade, o que todos veem depois é o seguinte, olha, eu abri mão da minha liberdade, mas, na verdade, o que acaba acontecendo, e o Bastiat fala isso, por exemplo, no livro da lei, é que a lei que deveria proteger o meu direito de liberdade, o meu direito de propriedade, proteger a vida, por vezes tem sido utilizada para o contrário, para tolir o meu direito de liberdade, para limitar o meu direito de propriedade. E eu acho que todos esses pensadores mais antigos, eles acabaram por ver essa deturpação do conceito deles. No caso do Mises, ele traz alguns conceitos bem sólidos. Ele fala, por exemplo, da inflação, né, de como que isso pode ocasionar algo que começa com uma boa intenção e que vai evoluindo, se tornando um problema maior. E eu queria que você falasse um pouco, Bernardo, para a gente sobre essa ideia assim, de que essa boa intenção, essa deturpação, essa
diminuição da liberdade com boas intenções. O que isso acaba resultando? Eu acho que Mises traz um pouco disso também na sua lição sobre intervencionismo, né, que foi algo que eu também apresentei ali no estudo do livro. Quando a gente olha para algumas economias, né, alguns países, e o Brasil é um exemplo muito, muito clássico disso, né, de forma geral, toda política pública, em sua grande maioria, pelo menos, nasce com um objetivo muito nobre, né? Só que o ponto de Mises, quando ele fala de intervencionismo estatal, é justamente aquela ideia da espiral intervencionista, né? Que o intervencionismo estatal ele não é um meio termo estável. Ele tende a gerar novas intervenções para corrigir os danos, as consequências, as distorções de uma intervenção anterior. Então, por mais que a política pública, ela nasça com um objetivo aparentemente muito nobre, por conta dessa dinâmica de não deixar o livre mercado agir por conta própria, a gente gera essas consequências nefastas para a economia e para a vida em sociedade como um todo. E aí, no estudo do livro, a gente trouxe até um exemplo da economia brasileira, que a gente chamou de o caso brasileiro da moto 0 km mais rodada da história. Que foi até uma ideia que eu ouvi originalmente de um economista bem conceituado nacionalmente, que é o Marcos Lisboa, mas que ilustra muito bem essa dinâmica de como que uma política pública mal desenhada ela gera distorções perversas e, de certa forma, até longevas para a sociedade. E a história é mais ou menos a seguinte, né? A gente tem, por exemplo, uma moto no Brasil. Uma moto ela tem seus componentes, e aí motor, chassi, sistema elétrico, partes metálicas e por aí vai, produzidos em São Paulo, o que faz sentido, né? Porque São Paulo é onde a gente tem mão de obra mais qualificada, é onde a gente tem uma infraestrutura logística mais envolvida e uma cadeia de fornecedores mais bem desenvolvida também. Então faz sentido os componentes da moto serem produzidos ali. Mas bem, então os componentes da moto são produzidos ali em São Paulo. De São Paulo eles seguem de caminhão até o Porto de Santos. Aí em Santos eles sobem de navio para Belém. Em Belém eles trocam de embarcação e sobem o Rio Amazonas até Manaus. Em Manaus, as peças da moto são só montadas, então as peças são agrupadas ali, a gente tem a moto efetivamente, o produto final. Depois a moto já pronta, ela volta de navio para Belém, segue para Santos, sobe a Serra do Mar e finalmente ela é vendida justamente de onde ela saiu originalmente, que é São Paulo, que é onde a gente tem o maior mercado consumidor. Sim. Então observe que um produto que poderia ser produzido e vendido localmente, ele acaba percorrendo mais de 9 mil quilômetros nessa brincadeira, sem nenhuma necessidade produtiva real. E por que isso acontece? Por conta de uma política pública mal desenhada, que é a Zona Franca de Manaus. Sim. Basicamente, a gente gerou um incentivo a criar toda essa malha logística artificial para que as empresas se aproveitassem do benefício fiscal que a criação dessa política gerou ali na região. Então, esse é um exemplo muito clássico de como que a intervenção do Estado gera essas distorções que acabam, na verdade, piorando o estágio inicial. E, inclusive, a Zona Franca ela nasceu com um objetivo nobre, que foi trazer emprego, trazer renda, trazer desenvolvimento industrial e tecnológico para uma região que era subatendida, que era a região do Amazonas. Mas, na prática, não foi isso que aconteceu. Porque, pela forma como a política ela foi desenhada, as empresas elas conseguiam se enquadrar no benefício só pela presença física na região do Amazonas e pelo cumprimento de alguns requisitos formais mínimos de industrialização. Então, na prática, o que aconteceu foi, as empresas mantiveram quase toda a sua cadeia, seu processo produtivo na região sudeste ou em outras regiões do país e transferiram para Manaus só algumas etapas finais simples do processo produtivo, como a montagem, no exemplo da moto, que era o suficiente para ela se enquadrar no regime e acessar o benefício fiscal. Então, veja, o objetivo original, que era desenvolver tecnológica e industrialmente a região do Amazonas, não foi atendido. E mais do que isso, eu criei toda essa cadeia logística artificial que gera desperdício de combustível, de tempo, de dinheiro, de infraestrutura e por aí vai. E que agora, só complementando, que agora a gente teve a reforma tributária, que teoricamente mudou o sistema tributário como todo, mas eles mantiveram... Foi institucionalizado. Os deputados conseguiram negociar do Amazonas para que mantivesse ainda assim os benefícios tributários de Manaus. Uma reforma que teoricamente tinha como objetivo equalizar, né, tirar qualquer diferenciação de imposto A e imposto B, criar uma alíquota única que... tornar menos... da isonomia, né, justamente porque acabar com esse manicômio tributário. Que mas não, aí você, naturalmente, quando você cria um benefício pelo governo, para você tirar depois é muito difícil. Então eles conseguiram, mesmo com a reforma
manter a Zona Franca de Manaus, enfim. Toda ideia intervencionista, ela nasce de um objetivo nobre. Eu nunca vi nenhuma ideia intervencionista ser defendida com um real objetivo dela. E é difícil, porque quando ela é proposta, se você critica aquela ideia, por exemplo, essa ideia da Zona Franca de Manaus, se alguém levantasse a mão e falasse, olha, não faz nenhum sentido, ia falar, tá, mas você é contra, então, o desenvolvimento da região norte? É sempre nessa ideia. E o Lucas, na apresentação dele, você fez um contraponto do Mises com o Locke, né? Sim. Desses conceitos que eles traziam. E por mais que haja 2 séculos de diferença entre eles acabam sendo bastante próximos em algumas ideias. Até porque o Locke, como você bem trouxe também, nós focamos na apresentação, ele traz alguns conceitos iniciais que depois vão ser desenvolvidos pelo próprio Mises. Perfeito. Como que você fez isso aí? Explica melhor pra gente aí. Assim, em resumo, acho que explica muito bem as diferenças naturais das duas obras na minha visão. Eu acho que era muito contexto de época. Até porque o cara que é um pensador renomado, que quer colocar uma obra para de fato ser lida e tentar trazer uma mudança, como foi o fato de Locke, e foi o caso também de Mises, eles querem resolver um problema que subsistia naquela época. Né? E no contexto de Locke, o que acontecia? Ele vinha de uma sequência, né, de governos monárquicos, absolutistas, né, que no entender dele era um grande agravante da perda de liberdade dos indivíduos. E de fato era. Né? Governo absolutista, naturalmente governado por linhagens sanguíneas, aquela conversa toda que... Guerra civil. Aí começa a guerra civil, por aí vai. Então é uma confusão danada. Tínhamos um problema, que era o monarca absoluto. Vencido esse problema, criou-se o Estado democrático, vamos botar assim. Né? Foi evoluindo para um Estado democrático ao longo do tempo. E o problema passou a ser outro. Passou a ser, de fato, né, como o Bernardo trouxe aqui, a espiral de intervenções que naturalmente colocava o Estado em uma tendência de ter um poder infinito. Então o Estado nascia com um poder limitado, mas ele precisava ali para garantir a liberdade do Zela e fazer essa intervenção. Ele intervia aqui, ele tirou a liberdade do Bernardo, agora eu vou ter que intervir ali de novo e por aí vai. E com isso ele acumulava poderes, naturalmente passava-se a ter um novo maior risco do que algo absolutista original, como um monarca, e sim, né, um Estado absoluto, né, que era esse grande problema na visão de Mises. E onde que a gente consegue chegar num entendimento onde que estamos aqui, que eu acho que é algo que a gente vale, né, ressaltar. Eu acho que, vamos olhar a sociedade contemporânea, ocidental, em específico Brasil. Quando a gente vê esses diversos problemas, como você trouxe, cara, eram todas boas intenções. Mas infelizmente as intenções só eram tratadas com o que se vê, né? O que eu vejo? Eu preciso desenvolver o Amazonas. Então você botar na Zona Franca lá, tá tudo certo, vai levar a empresa para lá e tal. E o que não se vê, né, que acontece, né, que acontece por de trás dos panos. Então, Brasil é um pouquinho mais complexo, porque primeiro é um território de extensão gigantesca, né? São muitos representantes públicos, né, de cargos políticos, né, que têm interesses regionais muito espaçados. Né? Muitos interesses que não se completam, não se comunicam. Por exemplo, eu brinco, né, a ponta da Amazônia lá está mais longe do que a ponta da Rio Grande do Sul, do que está para o Canadá. Esse é o nível de distância que, né, em termos que o Brasil tem hoje. Você imagina como era 50 anos atrás, né, vamos dizer assim, 60, 70 anos atrás, sem uma malha, né, aérea relevante. Como é que de fato, as pessoas tinham que defender um ponto e apareciam-se ideias que, de alguma forma, eram acatadas, o que criavam, de alguma forma, jurisprudência política, né, para vamos fazer aqui também, e aí vira esse manicômio, né, tributário, né, que a gente vê aqui. Então, onde que a gente tem que chegar? A gente tem que ter instituições que entendam o seu papel, só que o mais importante do que as instituições entenderem seu próprio papel é, de fato, o indivíduo voltar lá atrás e falar, poxa, o que eu queria quando a gente fez uma Constituição, cara? O que eu queria quando eu dei o poder do eu como indivíduo brasileiro ao novo Estado que hoje aqui está? Eu queria isso. Vamos tentar voltar para essas 4 linhas, no bom sentido, do que seria o mínimo que o Estado deveria fazer para, de fato, o nosso país prosperar. Né? Que é um caso que, na minha visão, hoje não acontece. O Estado ele faz menos que o mínimo no sentido do que ele deveria fazer e muito mais coisa do que ele não deveria.
né, o que naturalmente nos entrega um Estado inchado, uma dívida, né, bruta interna altíssima, que naturalmente são grandes freios, né, para o desenvolvimento socioeconômico do país e naturalmente freios para a prosperidade do indivíduo. E eu tenho certeza que o indivíduo que lá atrás falou, pô, eu quero ter um Estado brasileiro, por aí vai, não queria que o Estado tivesse sendo um freio de mão, né, para o crescimento dele ao longo da sua vida, que eu acho que é exatamente aqui que estamos, né, e reforça, né, a importância desse tipo de, né, de conversa para a gente conseguir de fato mapear, poxa, onde que estão esses problemas e a gente conseguir de fato trazer essas ideias para que de fato nossa vigilância seja exercida como Locke defendia. Porque senão no livro dele depois ele falava que tinha que fazer outras coisas no livro. Não vou falar sobre isso aqui. A não questão... sei que o Henrique queira. Não, eu acho que é relevante falar sobre essa questão que ele fala sobre a revolução, sobre direito de resistência. Direito de resistência, entendeu? Eu acho que a gente está... hoje, voltando um pouco mais, vocês acham que a lei no Brasil hoje, principalmente a partir da Constituição de 88, se tornou um instrumento de promoção da liberdade ou um instrumento de diminuição da liberdade do indivíduo? Eu acho que indiretamente de diminuição. Eu acho que no Brasil, aí vem uma visão muito particular minha, que eu acho que a Constituição de 88 resume um pouco isso. Uma Constituição que previa muitos direitos, né? Muitos direitos e poucos deveres. Cidadã, a Constituição Cidadã de 88. Você tem um período pós-ditadura militar ali, e quando você traz a Constituição de 88, você tem um parlamento eleito especificamente para aquilo, então isso também é uma questão que tem que ser pontuada. E são vários grupos, como o Richard estabeleceu aqui, que tinham interesses. E a ideia então foi, olha, vamos tentar colocar o interesse de todas essas pessoas dentro da Constituição. E aí vocês trouxeram essas ideias que tanto o Mises quanto o Locke traz. E a partir daí a gente começou a ter sucessivas alterações, emendas e novas leis complementares. Sempre para beneficiar grupos específicos. Então, assim, na minha concepção, a gente pode voltar lá, por exemplo, na período Vargas, né? O Brasil era uma monarquia, né? A gente tem um golpe, vira república, depois a gente tem outro golpe, quer dizer, um histórico de golpes consecutivos, e Vargas assumiu o poder com o objetivo de desenvolver o Brasil. Naquele período, desenvolver significava industrializar. Como a elite da época não tinha uma ideia era uma elite agrícola, né? Era a produção de café. Então, a gente teve um processo de industrialização forçado e capitaneado pelo Estado. Tá? Qual que é o grande problema disso, na minha visão? A partir daí você cria uma ideia de que o Estado que traz o desenvolvimento. E você cria uma ideia também de que os empresários, para eles crescerem, eles precisam ter algum tipo de relação direta ou indireta com o Estado. Não só os empresários, mas qualquer grupo da sociedade, né? Seja ele qual for. Então, a partir daí, você cria uma ideia muito patrimonialista de grupos organizados, minorias organizadas, que tentam, de algum modo, se apropriar do Estado em benefício próprio. Então, eu acho que o Brasil e a Constituição de 88 é isso. Eu acho que de Manaus, a Zona Franca de Manaus é um pouco disso. Eu acho que a gente tem uma concepção de que eu preciso utilizar o Estado para beneficiar o meu grupinho, tá? Então, mesmo quando você tenta fazer uma reforma tributária, e eu até acredito que a concepção inicial da reforma tributária era, de fato, criar algum tipo de isonomia, tirar justamente esses conflitos que existem, esses incentivos perversos, né, que levam uma indústria a abrir num lugar quando, na verdade, ela deveria abrir em outro, que seria mais eficiente. Isso gera ineficiência para a economia. Sim. E aí as consequências a gente não vê, né? A gente não vê, não está diretamente. Então, eu acho que o Brasil é isso, é uma coxa de retalhos em que todo mundo está criando uma emenda em cima da outra para tentar beneficiar seu próprio grupo. E eu acho que abrir mão disso é muito difícil. Então, eu acho que a gente caminha para um momento em que isso vai cada vez mais tirando a nossa liberdade, e é uma coisa que a gente não vê. Eu vou te dar uma... E assim, quando a gente fala de liberdade, num conceito mais amplo, eu não estou falando de ditadura especificamente. Eu posso falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, voltando para o livro As 6 Lições, de um conceito que eu trouxe. Eu acho que das 6 lições,
eu falei isso, eu acho que as duas mais importantes para nosso cenário atual são, primeiro, intervenção. Não é o socialismo, o capitalismo, porque isso aí são conceitos muito amplos, muito filosóficos, muito teóricos, e dá uma impressão de que eles estão muito distantes. Sim. Entendeu? A intervenção eu cito a Zona Franca, eu cito outro exemplo. A gente teve até pouco, não sei se foi aprovado, mas eu vi um vídeo de um deputado de um partido de direita, um deputado que se diz liberal, inclusive o nome do partido dele é Partido Liberal, né? Mas é um deputado que se coloca abertamente como um cara pró-mercado. Ele defendendo que o Estado fizesse uma intervenção nas companhias aéreas, proibindo elas, por exemplo, de cobrar bagagem. Num primeiro momento, você olha isso e fala, poxa, ele está fazendo isso para beneficiar o consumidor. Olha que coisa boa, quem é que vai ser contra isso? Só que, na verdade, a gente não consegue enxergar os malefícios que isso pode ter. Poxa, eu, por exemplo, quando eu viajo, eu não levo bagagem. Eu levo bagagem de mão porque geralmente eu faço viagens curtas para Rio, para São Paulo, muitas vezes a trabalho. E eu levo uma mochilinha nas costas, que é coisa de 1-2 dias, né? Não precisa levar muita coisa. A partir do momento que eles proíbem de cobrar bagagem, o que a companhia aérea vai fazer? Ela vai pegar aquele custo, teoricamente vai repartir entre todo mundo, inclusive comigo, que não tenho nada a ver com isso. Então eu vou pagar um custo mais caro porque o deputado A quis beneficiar um grupinho. Então isso não é visto. Nem eu, que teoricamente vou ser o mais prejudicado por isso, percebo isso. Então são intervenções que são feitas e que a gente não vai vendo as consequências. Isso vai criando um emaranhado de ineficiências. E quando você olha para o Brasil hoje, o problema do Brasil, assim na minha cabeça, está muito mais no micro, nos microproblemas, nas microintervenções, do que no macro, na coisa. Claro que o macro também é importante. Sim. Mas eu acho que a gente acaba muito olhando para esses macro temas, né, e acaba ignorando essas pequenas coisinhas que no final o macro é um somatório do micro. Entendeu? Então, eu acho que essa lição. E a outra que eu acho muito importante também é a parte de política e ideias. Né, que eu acho que o debate, querendo ou não, todas as outras são consequência dessa. Né? Então, e eu acho que o nosso trabalho aqui é um pouco esse, de reforçar esse lado para evitar que esses outros problemas que o livro traz, essas lições, aconteçam. E até, Zé, posso até dar um comentário? Até passar para vocês. Boa. Até um ponto que você trouxe, eu achei importante, que eu acho que a palavra que falta no Brasil hoje, e eu penso isso sobre a visão de planejamento e execução. Falta, você falou a palavra perfeita, isonomia. Tanto na execução das leis, quanto no planejamento delas. Naturalmente, se você tem um grupo de deputados, senadores que tendem a favorecer naturalmente seus próprios estados, que é normal, para isso que eles existem. O lobby é feito. Mas é para isso que eles existem, né? Para defender, sou deputado do Espírito Santo, eu não vou defender a causa de São Paulo. É normal que eu tenda a trazer projetos para o Espírito Santo. Mas falta essa isonomia na decisão final. Vamos fazer um negócio aqui no Espírito Santo? Cara, por que a gente não pode pensar isso pro todo, pro global? Será que faz mais sentido? Então falta, na minha visão, esse nível de isonomia, na execução das leis, né? No nosso estudo de livro a gente traz mesmo a mudança de jurisprudência, entendimento de STF sobre determinada pauta. Em 10 anos se decidiu 3 vezes diferente sobre se valia ou não uma prisão em segunda instância. Né? Então, assim, isso é inacreditável num país como o nosso. Né? Então não há isonomia, não há, de alguma forma, um discurso, principalmente da grande corte, linear em relação à execução das leis, ao entendimento delas. Então está sempre aberta a interpretações, isso é ruim. Né? Não falo isso pelo cenário político que a gente vive, a gente fala isso também pelo dia a dia. Como isso influencia empresas, entendimento sobre impostos, entendimento sobre se o colaborador pode ficar sentado 2 horas na cadeira ou se ele tem que levantar cada meia hora obrigatoriamente para tomar água, senão dá dor nas costas, você tem de tudo. Né? Então falta esse nível de isonomia. E aí entra numa discussão interessante. Você trouxe o caso da companhia aérea, que eu acho que vem muito com a visão de Locke. Locke, ele, embora o primeiro liberal, ele não defendia o Estado zero. Né? Ele defendia a existência de um Estado, só que mínimo e limitado à sua função. Quando a gente vê o exemplo da companhia aérea, cara, isso é uma loucura porque, de fato, seria um exemplo de intervenção extrema numa atividade operacional de uma empresa que, naturalmente, como você falou, para ela subsistir, ela vai transferir isso para você e não vai ter jeito. Ao mesmo tempo, se não houvesse uma mínima regulação para o correto funcionamento dessas empresas no Brasil, por exemplo, poderia também ser um problema. Porque provavelmente ela geraria o quê? A indústria era um pouco mais complexa, uma indústria de capital intensivo, por aí vai, mas vou dar o exemplo a ela. O que poderia acontecer?
por uma super competição, que não é saudável no mercado liberal. Uma competição no nível de você chegar a lucro zero para ter um cliente. Porque, naturalmente, quem dita o preço na última linha é o mercado, né? Então, trabalhar pelo lucro zero, será que é interessante para o empresário? Foi bom você tocar, já te interrompendo, nessa ideia que você trouxe, que o Locke também fala, e ele fala principalmente no que você apresentou, no direito de resistência. Perfeito. E aí nós estamos citando aqui intervenções legais, intervenções, e por vezes a gente vê que às vezes a população diminui seu direito de resistência. Por quê? Hoje não sou eu beneficiado, mas amanhã eu sou. Então eu não vou... Quando na verdade a ideia deveria ser ao contrário, Vou guardar tá bom? a cartinha. E aí a pergunta que eu faço, se você tiver discordar também, tudo bem. Vocês acham que a população hoje ela tem se tornado dependente do Estado? Dependente do Estado prover grande parte dela? E tem reduzido sua autonomia? O Bernardo tinha falado de responsabilidade individual. Vocês acham que hoje no Brasil existe uma crise de responsabilidade individual? Com certeza, absoluta. Sim. Até Você porque... olha, acho que você olha o número do assistencialismo, exato. Assim, a quantidade de pessoas que dependem de programas sociais do governo cresce quase que exponencialmente e aumenta ano após ano. Então, assim, olhando para a evidência empírica, acredito que sim. Respondendo meio objetivamente aqui. E aí a gente tem que trazer isso para a ponta, né? Porque, teoricamente, é maior parte, né, os brasileiros que hoje são assistidos por algum tipo de programa e, naturalmente, dependem, inclusive financeiramente, do Estado. Né? Então, quem paga essa conta? É a outra metade. E, naturalmente, a outra metade, na maioria das vezes, cara, tá trabalhando ali no dia a dia para conseguir pagar a janta. Será que isso é justo? Porque, infelizmente, no Brasil hoje são um percentual muito pequeno da população, de fato, são ricos, são empresários de sucesso, conseguem empregar, né, muitos funcionários e trazer prosperidade. É uma parte muito pequena da população. Então, e aí você falou de direito de resistência, não vou fugir muito do assunto. Eu acho que é aí que mora a grande necessidade dessa turma começar a apontar esses erros no quesito vigilância, porque quando o Locke fala de direito de resistência, ele defende isso em 4 pilares, né? E o primeiro pilar é, de fato, é a opinião pública sendo construída contra um excesso do Estado. E se a opinião pública passa a ser controlada por pessoas que hoje são dependentes / controlados do Estado, a gente tem um problema aqui, porque na visão de Locke não tem como dar jeito. Se nem a opinião pública eu consigo ter a favor ou contra determinado assunto, né? Se ela continuar dependendo do Estado, né? Então isso é um problema. Então, assim, novamente, isso reforça, segundo Locke, a importância de debates políticos como esse para nós sempre entendermos e estarmos acompanhando se o Estado está se comportando de maneira eficiente e de maneira correta dentro do que a gente traçou para ele de 4 linhas, quando nós terceirizamos nossa responsabilidade para ele. Né? Porque em algum momento ele vai falar que ele vai terceirizar alguma coisa pra gente, né? Geralmente o Estado contrata alguém pra fazer uma obra, vou terceirizar aqui essa obra. É o contrário, pô. Eu que terceirizei pra você fazer, não é você que vai terceirizar pra eu refazer, né? Então, eu acho que esse é o ponto máximo ali de Locke, quando a gente fala de direito de resistência, que ele fala da opinião pública, que eu acho que é o mais importante. Então, num país que a opinião pública pode ser facilmente controlada pelo próprio Estado, a gente tem um problema, porque bem provavelmente não vai ser acendido a faísca necessária para que o direito de resistência aconteça, né, segundo Locke. E assim, só uma contribuição para fechar também, eu acho que nosso papel como sociedade civil também não é sempre terceirizar a responsabilidade, de novo, exercer a responsabilidade individual, né? Não é terceirizar a responsabilidade de tudo que acontece no país para a casta política como se ela fosse algo apartado da sociedade. Pelo contrário. Minha pergunta foi mais nessa ideia de assim, nós tínhamos uma questão, vou dar um exemplo prático, tirando das questões financeiras, você citou aí. Eu digo o que eu vejo da liberdade de expressão. Havia um problema, e há um problema, que são as fake news, propagação de fake news, etc. E a própria população falava, olha, e hoje, na legislação, até mesmo antes, já existiam métodos para você punir, para você ser indenizado por quem divulgava uma notícia falsa. Mas a população bateu as portas do Estado e falou, olha, eu quero abrir mão da minha liberdade, eu não sei me proteger de fake news, não sei me proteger desses conceitos. Censura aqui, por favor, vamos trazer de volta a censura. Eu não acho que foi a população que fez isso. Eu acho que não começou com a população? Não, acho que não. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que a população mesmo, a massa,
ela tá vivendo o dia a dia, a rotina dela. Tá trabalhando para ganhar o pão e sobreviver, ter uma vida minimamente digna. Você não acha que ela faz essa pressão no seu deputado? Olha... Não acho, de verdade. Não? Não. O que eu acho é que você tem minorias organizadas que tem um poder muito grande de mobilização. Então, aqui até voltando àquela questão que o Lucas falou de isonomia... sem fugir muita questão. Eu trouxe essa questão porque ele tinha Não, dado mas um eu exemplo... acho que complementa. Ele tinha dado um exemplo Eu acho que complementa ele. Eu não acho que a população... Eu acho que a gente criou um conceito do Brasil de que nada acontece sem o Estado. A partir do Vargas, possivelmente isso vem de antes, mas eu acho que dali que se consolida muito. Então, no meio empresarial, a gente tem, teve Lava Jato, teve, né, agora tem escândalo do INSS, tem Banco Master. Então, grandes empresários, isso eu estou falando do andar de cima, que de algum modo se apropriam do Estado para benefício próprio, e políticos que também se beneficiam desses empresários. E no andar de baixo, você tem a população que está vivendo a sua vida, mas entende que, o Estado tem que mudar tudo. Né? Aquela ideia de irresponsabilidade individual, você não tem uma cultura muito empreendedora, você também não tem um ambiente que favoreça muito isso. Então você gera esse ambiente que todo mundo quer tirar uma casquinha do Estado. E todo mundo, na primeira oportunidade que tiver, vai tirar. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, eu não acho que a população, a massa, sinceramente, se importe muito com essa questão de fake news. Eu acho que é uma pequena elite, muito bem relacionada, com poder de influência, que tem os contatos certos e que consegue fazer muito barulho e se apropriar do status de certa forma. Mas eu também acho que a população foi, não digo conivente, mas omissa e foi permitindo uma diminuição da sua liberdade de expressão, e é o que eu digo de redução de autonomia? Eu acho que a massa não está muito preocupada com isso. Assim, a massa está, o que eu te falei, a massa mesmo... ela está preocupada em ganhar o pão, no churrasco que vai comprar no final de semana, se vai ver o tio ou não. Coisas muito mais do dia a dia. Eu acho que... E não se organiza. A massa não se organiza. Quem se organiza são grupos de interesse. Perfeito. Então, não é a massa. O problema do Brasil é justamente que a massa não se organiza. Então você tem pequenos grupos de interesse, eu estou falando grupos empresariais, estou falando de sindicatos, eu estou falando de intelectuais, eu estou falando Como de vocês falam de sindicatos, né, nas edições? Sim. Então, são pequenos grupos, mas que têm um poder de mobilização muito grande. O cara normal, ele se mobiliza por uma coisa ou outra, entendeu? Agora, grupos organizados que de fato vão se beneficiar de uma medida, eles conseguem fazer muito mais pressão do que a massa que está só vivendo o dia a dia dela, enfim, ganhando seu pão, vamos botar assim. E eles têm uma força muito grande aqui, né? Perdão, Bernardo. Não. É que eu acho que o que o Zeller falou é um negócio muito importante e se consolida num ponto. Esses grupos de interesse, eles aprenderam, desde a redemocratização, a construir narrativas. O que é construir narrativa? Não é enganar o povo, não, também. Né? Mas construir narrativas dentro de um arcabouço jurídico que cabe uma interpretação dele conseguir fazer aquilo se valer em algum momento. Né? Então, o caso das fake news foi criou-se uma narrativa de difamação, de eleitoral, que tinha muito poder, que poderia interferir nas eleições. Não que não exista fake news. Não que não existe. Em momento nenhum eu tô falando que não existe, tá bom? Deixando bem claro. Usou a fake news para chegar num artigo pequenininho lá do rodapé da você lei tem um do inquérito TSE. que não acabou até hoje, gente. Exato. Você tem um inquérito no STF, então, não acabou até hoje. Tô falando dessa ponta. E na narrativa, existe. e vou te falar, para essas pessoas, na narrativa deles, eles são convictos que eles estão corretos, no meu modo de ver. Eles criam-se uma narrativa tão forte que, está certo, realmente fake news é muito errado. E aí, naturalmente, esses pequenos grupos de interesse se expandem, mas muito longe do que é de fato a massa se mobilizar. Tanto que, botar aqui, 5, 6 anos atrás, eu lembro de estar, não sei nem se você estava, Zé, com alguns amigos, né, tomando uma cerveja no bar e, tava começando esse negócio de fake news, tal, algumas intervenções específicas. A gente falou, rapaz, irmão, você imagina esse nego formaliza um negócio desse, que loucura que seria o país. A gente falou, não, tá doido, pô. Século XXI, cara. Não tem como, isso aí é censura, não vai acontecer. Olha como é que desandou. Talvez por um erro da nossa geração, achou que não ia acontecer. Tava lá. Onde é que nós estávamos quando isso estava passando? Embora tivessem grupos de interesse que nos representassem, que estava defendendo, a narrativa era muito mais forte para o grupo de interesse que tinha, de fato, interesse em fazer aquilo passar. E eu acho que a construção de narrativa hoje, do governo atual e, naturalmente, das grandes, de fato,
quem comanda o nosso país é muito forte, tanto para coisas boas, quanto também para coisas que são especificamente, não sei se são boas ou ruins, especificamente para o interesse deles. Então, em geral, para o indivíduo específico é ruim, porque não agrega nada a ele. Mas a capacidade dessa turma de construir narrativas é muito forte, e o que às vezes engana, parece que a população foi omissa, ou se escondeu ou apoiou isso, mas eu acho que não, a narrativa é tão forte, e é uma narrativa que ela vem do grupo de interesse, ela entra na mídia, compra a mídia para apoiar aquilo, e aí Vocês aquilo não vai acham que há um acontecendo. grupo que é dependente, assim, que se deixa ser dependente do Estado? Você falou, por exemplo, dos programas assistencialistas. Eu acho que sim, e a gente até tem, curioso isso, né? A gente tem uma social com conteúdo nessa quinta-feira com o Bruno Garchagen, e o livro dele busca mais ou menos responder essa exata pergunta, que é o seguinte: por que os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado? É justamente essa pergunta que ele faz. Tá no governo? Exato, é esse livro. Esse mesmo. E o subtítulo é esse: por que os brasileiros odeiam os políticos e amam o Estado? E eu acho que gira um pouco em torno dessa sua pergunta, né? Que é naturalmente isso. O brasileiro, por mais que no dia a dia eu concorde com essa visão, que as grandes massas, de forma geral, estão mais preocupadas no dia a dia, com o ganha-pão e com atividades do cotidiano, é justamente por isso que elas foram terceirizando cada vez mais ao longo do tempo a capacidade de resolver problemas para o Estado. Então elas confiam no Estado para resolver determinadas questões da vida pessoal, financeira, etc. delas, e ficam confiando no Estado na capacidade dele executar essas coisas. Então fica todo mundo... de novo, é a mesma história do grupo de interesse. Fica cada um puxando para o seu cercadinho, e eu fiz menção ao Marcos Lisboa, né? Volta justamente no que ele chama da República da Meia Entrada. A gente criou no Brasil essa institucionalização desses programas de cada um querendo um pedacinho, um pouco do seu, que a gente tem meia entrada para tudo. É meia entrada no cinema, é fila preferencial no aeroporto. Então, de forma geral, os brasileiros de fato odeiam os políticos, mas confiam no Estado, a resolução dos seus problemas na vida pessoal e financeira, e por isso que a gente tem esse aumento do papel do Estado na vida das pessoas. Porque eu acho que é um reflexo da sociedade mesmo. A gente transferindo cada vez mais, terceirizando responsabilidade sobre as nossas vidas para esse ente estatal, acreditando que ele vai ser o solucionador de todas essas questões. Então, Eu cheguei nessa ideia a partir de uma premissa que é o seguinte: eu vejo poucas pessoas pedindo para pagar menos imposto, ao passo que eu vejo mais pessoas falando o seguinte: o Estado é obrigado a me dar saúde, o Estado é obrigado a me dar educação, sabe? Claro que as pessoas têm alguma noção do tanto de imposto que paga, e até porque hoje tem sido muito mais veiculado isso, mas eu vejo poucos movimentos que falam assim: quero pagar menos imposto e aceito usar o que eu deveria pagar para o Estado para pagar a minha saúde e minha educação. Entendeu? Porque eu acho que também... Aí eu volto para a questão da narrativa. Isso é a narrativa que foi criada lá atrás que fez as pessoas acreditarem nisso. Né? E ela continua forte hoje em dia, tanto que em algum momento a pessoa acha que de fato pagar imposto nesse sentido, nesse volume é bom porque eu vou ser atendido. Né? Mas a gente sabe que planejamento central é terrível, via de regra. Né? E a questão dos impostos é um outro ponto bastante interessante, porque eu acho que a partir de agora isso começa a mudar um pouco. Né? Porque eu percebo que, principalmente pessoas que eu convivo, né, de classe média, média baixa, que de fato essa conta começou a pesar mais. Esse centavinho que lá atrás ele pagava sem ver, está começando a fazer falta hoje. Eu percebo a cesta de consumo crescendo de maneira muito acelerada em termos de precificação. Às vezes um dado que parece mascarado de uma cesta inexistente do IPCA, que não é realidade. Quando você vai no supermercado, pega a sua fatura do ano passado do cartão, vê quando você passou no supermercado, vê esse ano. Né? Então, eu acho que isso começa a fazer mais preço agora, e eu percebo também um movimento de narrativas acontecendo do lado, né, oposição, se movimentando para conseguir encaixar essa narrativa na cabeça da massa. E eu acho que é um momento que parece ser bastante interessante para isso acontecer, porque a capacidade de compra do brasileiro, na minha opinião, está muito reduzida hoje, não tem nem dados aqui, mas pela percepção. Né? Quando historicamente falando, ela está de fato muito apertada em termos de valor do dinheiro, valor do salário e a capacidade de compra que ele tem. Então acho que a questão do imposto vai ser algo que vai ser bastante batido, né, esse ano. Só para complementar, eu acho que linkando até com tudo que a gente falou aqui, eu acho que isso está mudando. Tá? Eu li um artigo um tempo atrás que falava um pouquinho assim, o Brasil historicamente cresceu muito apoiado no Estado, o Estado ainda é, se você olhar as maiores empresas do Brasil, elas estão ligadas direto. A maior empresa brasileira é estatal, né? Se você pegar a lista das outras, ou elas
são estatais ou elas estão diretamente ligadas a alguma atividade que depende do poder público. Sim. Então, assim... Ou algum subsídio. Não dá para você falar que é uma economia exatamente livre, né? É capitalista. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma certa ascensão social ali nos anos 2000, você tem uma população que antes era pobre, né? Ascende, por conta de programas sociais também, mas muito por conta do boom de commodities, isso é uma coisa que aconteceu no mundo todo e não está restrita aqui. Mas essa população passou a consumir coisas que antes ela não consumia, tá? E ela passou a querer mais, passou a não se contentar com pouco. E a partir do momento do surgimento da internet, você também começa a ter informações que antes não estavam embutidas na cultura popular, que passaram a ficar. A ideia de empreendedorismo, que é uma coisa que hoje se fala muito, né? Hoje o cara que vende jujuba na praça, ele se chama de empreendedor. Ele não se chama mais de ambulante, entendeu? O cara que vende docinho também. Então essa palavra parece besta, mas ela mostra uma mudança de cultura. A partir do momento que o cara é empreendedor, ele passa a agir com uma cabeça diferente daquela cabeça do cara que é dependente do Estado, que quer viver da mamata, vamos botar assim, né? Que quer, é o cara que quer ficar encostado, ou porque passou no concurso público e não pode ser demitido, então ele... eu já ouvi essa frase muitas vezes, né? O cara, amigo meu inclusive, passou no concurso público, agora não preciso mais trabalhar. Isso é normal, isso. Isso é uma frase que é normal hoje, quem passa em concurso público, e não devia ser assim, mas é. Então essa ideia de empreendedorismo, do cara querer mais, querer ascender socialmente e entender que a força de trabalho dele é o que vai levar ele a isso, é a empresa dele, é a responsabilidade individual. Eu acho que isso é a maior ameaça que você tem a essa cultura paternalista brasileira. E eu acho que um dos motivos de hoje estarem ameaçando a censura de redes sociais, o controle de conteúdo de fake news, é justamente porque eles estão vendo que esse conteúdo está gerando resultado nas massas. É capaz de tirar a massa daquela linha de pensamento padrão. Exato. Não é que o cara leu Mises, mas o cara começa a entender que o Estado, o cara é mais atrapalha do que ajuda porque ele foi tentar abrir uma empresa para vender uma lojinha, para vender roupa, sei lá, qualquer coisa, ou para importar um produto da China para poder revender ele no bairro dele e ganhar um extra. E ele começou a ver que o Estado, nessas horas, ele muito mais atrapalha ele a crescer do que ajuda. Então, esse sentimento de que o empreendedorismo vai salvar, o empreendedorismo vai levar essa vontade de crescer, de fazer sucesso, eu acho que isso, eu estou falando da massa, aí sim, da massa, eu acho que isso sim está incomodando essa turma do topo, e eu acho que essa turma do topo tem medo de que essa massa continue com esse pensamento, e por conta disso você tem essas ideias de regulação de conteúdo, né, algumas pessoas sendo literalmente presas pelo que falam. Então eu acho que é um incômodo justamente porque está fazendo barulho. E convenhamos também que ao longo do tempo, né, a evidência empírica vai se materializando e fazendo preço ali, né? Porque se a gente olha a carga tributária do Brasil, como a arrecadação do governo como percentual do PIB desde a década de 90, pode ver que cresce ano após ano e atingiu o pico ano passado, em 2025. Então, assim, o brasileiro, na média, pessoal, trabalha quase 6 meses só para pagar imposto, o brasileiro médio. Então, com esse crescimento constante da carga tributária em cima da população de uma forma geral, começa a fazer preço porque o cara sente no bolso. Então, pô, aqui não dá mais. Então, de fato, isso corrobora com essa mudança cultural que o Zeller colocou, mas tem uma parte empírica na história que chegamos no teto dessa brincadeira, precisa de alguma reformulação. É o que eu acho legal, e aí a gente está caminhando até para o fim mesmo, é que nós temos dois defensores da liberdade, e traz o Locke com a liberdade, defendendo a liberdade política, e o Mises, que me parece mais uma defesa da liberdade econômica. Então, vocês acham que até que ponto elas estão interligadas? E qual delas é sacrificada primeiro? A liberdade política ou a liberdade econômica? Você falou do empreendedor, eu acho que você está falando muito mais por uma questão de liberdade econômica, né? Eu acho que não existe, assim, não existe liberdade política sem liberdade econômica. Porque você tirar a liberdade econômica, querendo ou não, basta você olhar para o Brasil e outros estados semelhantes. A partir do momento que você concentra poder econômico nas mãos de um ente só, seja ele um grupo empresarial, seja ele o próprio estado, querendo ou não, as pessoas vão perder liberdade e esse grupo ele vai
expandir seu poder e vai invariavelmente atacar a liberdade econômica. Basta ver que existem regimes liberais, que eu digo assim, de economias de mercado, que são ditaduras, mas você não tem regimes que são economias fechadas, socialistas, que são democracias. Isso não existe. Tá? Então, acho que uma coisa invariavelmente está ligada à outra. Em relação à diferença entre Locke e Mises, eu acho que tem um conceito que eu acho que é central no livro do Mises, que é o conceito do preço. Tá? A ideia de preço em Mises é muito diferente da de Locke. Na verdade, na época de Locke, nem se falava muito disso. Eram outras preocupações. Mas o Mises, a partir do momento em que você tem a ideia de que o preço ele é uma informação que mostra o quanto que as pessoas estão demandando de um determinado produto ou serviço, e aí vem aquela ideia do capitalismo ser um sistema em que as massas atendem às massas. Então, o que as pessoas estão precisando agora? As pessoas estão demandando shampoo, sei lá, chutando aqui. Então vamos produzir mais shampoo, as pessoas vão querer produzir shampoos cada vez melhores para poder melhorar seu preço. Então, essa concepção muda tudo, né? Antes da escola austríaca, né, que começa com Karl Menger, que muda essa concepção de preço, a ideia era completamente outra. A partir do momento que essa concepção de preço muda, isso tudo começa a ficar relacionado. Então eu começo a relacionar capitalismo com inflação, que na verdade é a expansão monetária, não é aumento dos preços. Então isso tudo muda a cultura. Então eu acho que na verdade a ideia do Mises, o livro do Mises poderia ser resumido à ideia de preço, porque isso basicamente explica tudo, sabe? E ele relaciona muito bem essa ideia de política com economia a partir da ideia de preço. Eu acho que está tudo interligado. Todos somos indivíduos, todos temos vontades, temos nossas demandas e ninguém vai saber resolver isso mais do que a gente. Então, eu ficar terceirizando isso para um ente superior que vai decidir por todo mundo vai dar errado, não porque ele tem más intenções, mas porque isso simplesmente não funciona, que é uma coisa que ele fala muito bem no livro. Porque a partir do momento que eu não deixo essas informações correrem livremente, eu não consigo atender as necessidades de maneira eficiente, eu gero distorções, isso aí vai gerando problemas, leva ao autoritarismo, enfim, uma série de outras coisas. Então, acho que tudo isso está resumido a preço, no caso do Mises. Tá? No Locke, aí acho que o Lucas vai saber falar. Eu acho que mesmo avaliando Locke e Mises ao mesmo tempo, eu tenho que chegar na conclusão aqui que, de fato, eu vou concordar com o Zeller, né? A liberdade econômica ela é algo que tem que ser defendido a toda prova. A gente nem vê isso muito, né, na leitura, né, de Locke especificamente sobre esse tema, mas subentende-se, né, o que ele espera para esse tema, com aquela visão que ele tinha lá dos últimos séculos, que é basicamente um Estado econômico que seja livre. E quando a gente fala livre é ter uma inexistência do Estado? Não, é ter um Estado que esteja lá para garantir que isso funcione naturalmente. O que é isso? Essa é a grande X da questão. O que é o Estado mínimo para que, de fato, né, uma economia ela floresça e prospere? Opa, é a conta que ninguém conseguiu chegar até hoje. Até o pessoal que a gente acha que é mais liberal, de vez em quando o Estado foge um pouquinho, o pessoal tem que botar ele para dentro da caixinha de novo. Né? Mas, de fato, quando você tem uma economia de mercado funcional, a tendência é que o país prospere independente da postura política dele, que naturalmente vai tender a seguir o rumo, né? Porque eu entendo que a economia de mercado tem mais força, né, de fato mudar um país do que hoje de fato a política liberal de pensadores, vamos colocar assim, que de alguma forma centralmente vão colocar ideias para acontecer e ser executadas em determinado país. Então acho que embora não seja um entendimento de Locke, até porque não tem essa leitura, eu acho que, pelo que eu vejo hoje em dia, seria o caminho ideal, né? De fato, caminhar para uma liberalização maior, né, da economia e, naturalmente, colher os frutos disso também, né, sobre a ótica política. Sem repetir. Sobrou demais, muita coisa, não, né? Sobrou muita coisa. Sem mais delongas. Concordo com os dois, mas de forma geral o Mises até explicitamente fala isso no livro, né? Não é nem que liberdade econômica e liberdade individual do ponto de vista pessoal andam de mãos dadas. Na verdade ele trata como uma coisa só. Ele fala isso explicitamente, uma não consegue existir sem a outra. Então, de fato, eu acho que esse entendimento de uma cultura e de uma economia mais liberal, ela é
pró-desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico e de uma cultura que é pró-desenvolvimento de uma forma geral. Então, de fato, acho que as coisas andam de mãos dadas e a gente percebe empiricamente, né, a gente trouxe o exemplo da Zona Franca, como que cada vez mais liberdade na economia, nos costumes, do ponto de vista pessoal, é mais benéfico para a sociedade. Como eu falei, a gente trouxe o exemplo da Zona Franca de Manaus, mas até para fechar o papo aqui, eu lembrei de um outro exemplo rápido de um podcast que eu estava escutando essa semana, com o Patrice Etlin, que é um dos Managing Directors da Advent International, que é um dos principais fundos de private equity globais com atuação na América Latina. Ele estava contando o case de quando a Advent comprou a operação do Walmart no Brasil. E aí, para não me estender demais, basicamente, quando eles estavam para executar a transação, na verdade, quando eles fecharam a transação, né, uma das primeiras medidas que eles implementaram foi uma reformulação completa da malha logística da operação do Walmart no Brasil por conta única e exclusivamente de benefício fiscal. Ele comentou até em tom de ironia, né, meio que comentou assim de forma bem simples mesmo, que provavelmente quando o Walmart foi montar a operação no Brasil, algum especialista logístico lá nos Estados Unidos abriu o mapa do Brasil e falou, bom, vou montar meu centro logístico aqui em Minas Gerais. O que faz sentido do ponto de vista geográfico, né? Porque No centro. Minas Gerais está no centro do país, tem proximidade com os principais mercados consumidores, mas ele esqueceu de algo fundamental, central na história, que é o tal do ICMS. Então, quando eles compraram a operação, ele falou, cara, reformular isso aqui foi uma das primeiras coisas que ele atacou, que eles atacaram, né, a Advent de forma geral, porque tinha um crédito fiscal de 40 bi de reais que não conseguia converter em caixa. Então, assim, a gente vê como essa falta de liberdade na economia, nos costumes, geram essas distorções, que é o tal do intervencionismo, né, da espiral intervencionista, que não contribui para o desenvolvimento do país, de uma nação, como sociedade civil e do ponto de vista econômico também. Tá ótimo, gente. Estamos encerrando aqui. Já foi um bate-papo bem legal. Acho que a gente conseguiu trazer conceitos até mais relevantes e mais atuais de aplicação do livro. Eu queria finalizar esse podcast com vocês com um negócio que eu vi na internet que eu achei bem legal, que é o livro que te fez ser liberal. Vamos começar com quem? Começar com o Bernardo. Vai, Bernardo. Rapaz, debate pronto aqui. Na hora, o que veio? Acho que o primeiro que eu li foi os 6 lições. Assim, não foi agora no estudo de livro, né? Já tinha lido antes. Demais, então. Já tinha lido antes, lá nos meus 15, 16 anos, então vou colocar ele por ter sido o primeiro. Zeller? Cara, eu vou mostrar porque ele tá bem ali. Se você quiser pegar ali, Lucas. Qual que é? Livre para escolher. Livre para escolher. Com certeza. Aí Do Friedman. Do Friedman. Milton Friedman, Livre para escolher. E é exatamente essa versão aqui que eu comprei. Inclusive uma frase dele que vai muito em linha com o que a gente discutiu aqui, né? Não há nada mais permanente quanto um programa temporário do governo, que é a história dos benefícios dos grupos de interesse. Apesar dele não ser da mesma escola do Mises, né, a escola aqui de Chicago, é outra vertente, mas é um livro bom para você ter em casa, porque cada capítulo ele traz um tema diferente. Então, às vezes você quer entender um tema específico, comércio exterior, intervenção, inflação e tal. Ele tem um capítulo para cada coisa, eu recomendo super. Você, Lucas? Um livro que eu li com 15 anos só para refutar meu professor de história. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Olavo de Carvalho. Quando eu vi isso ali, já finalizando. Foi só para isso. Por incrível que pareça. Depois eu gostei. O livro que eu li também, quando eu tinha 15 anos, 15, 16, sei lá, e que me fez saber que talvez alguma coisa estava errada, talvez seja semente liberal para mim, foi Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é um livro simples, fácil, mas que abre um universo assim na cabeça, que depois veio com os outros livros. Mas queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal esse bate-papo. E é isso, esse foi o IlaCast de hoje. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.